Dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um encontro muito especial, muito gratificante de estar aqui com vocês, de poder compartilhar a mensagem do Senhor, sempre com muito desafio também, faço com todo o cuidado que o próprio texto bíblico nos ensina, né? Toda vez que eu acesso o coração humano ou outros corações, eu faço esse movimento de Moisés, né? De tirar a sandália dos pés, com muito cuidado, entendendo que cada existência aqui presente é sagrada. Não só as existências que estão aqui presentes, mas as que nos acompanham pelo YouTube, Spotify, pelas plataformas digitais. É muito bom também saber que vocês nos acompanham, que essa mensagem seja uma mensagem de cura, de graça, de alívio, não só para a sua vida, mas para os seus familiares, amigos, que você possa compartilhar essa mensagem, que todos nós possamos fazer dessa mensagem um compartilhamento vivo e santo. Louvo a Deus pelo momento, né, que nós estamos. Eu acho que a comunidade já tem trilhado um caminho de de muitos desafios, mas de muita coragem também. Nós acabamos de entregar no final de semana passado um encontro que trazia para nós uma postura muito profunda de como a gente vai se comportar enquanto comunidade, como que a nossa fé pode atuar no mundo de maneira real, sincera e, e coerente com aquilo que a gente vê nas revelações do texto, né? Nós queremos, de fato, criar uma cultura espiritual em que a nossa trajetória enquanto comunidade, enquanto igreja, não seja marcada só pela experiência da mística, né, mas que a gente possa atravessar esse processo e fazer com que a nossa espiritualidade seja real no chão da vida, né, no chão das nossas vivências, das nossas relações, da nossa existência. Senão a gente fica muito assim, orando para cair do céu, e não atua no mundo de maneira prática. E o Evangelho nos ensina exatamente isso, né? Que a gente não permaneça numa dimensão em que o sagrado, a espiritualidade só está no meio da epifania. Né? Não estou desconsiderando a epifania, ela é importante para nós, mas eu estou dizendo que, além disso, essa experiência do sagrado precisa impactar a maneira como a gente atua no mundo. Isso para nós é fundamental. Sexta, sábado e domingo nós experimentamos isso. Experimentamos a potência do que é ser comunidade e do que é ser uma comunidade comprometida com o próximo, comprometida com aqueles que sofrem, com aqueles né, que choram. Esse é o nosso legado espiritual, né? Isso me anima, né? Toda comunidade que se expressa dessa maneira se demonstra para a vida uma comunidade madura. Mas uma comunidade madura precisa também de alívio. Uma comunidade que vai à luta, que está na trincheira, uma comunidade que batalha, que trabalha muito, né, para que as coisas aconteçam, ela também precisa de alívio, ela precisa também de descanso. A gente não pode fazer da trincheira o nosso lugar de morada eterna, né? Nós estamos na trincheira, que é no cuidado com aqueles que sofrem, com aquelas que passam por processos difíceis, e sim, o nosso corpo é trincheira para que nenhuma maldade nem nos alcance, nem alcance os nossos, mas a nossa vivência espiritual não deve ser sempre trincheira, né? A gente tem que também entender, respeitar o nosso lugar e o cansaço que todo esse trabalho, essa batalha nos impõe. E hoje eu queria muito conversar com vocês sobre essa prática de mostrar que a nossa espiritualidade propõe alívio e propõe também autocuidado. Acho que o ponto de partida é entender que eu não vou falar sobre alívio e autocuidado na dimensão capitalista, né, porque a gente acha que descanso é só quando a gente viaja, descanso é só quando a gente vai para um spa maravilhoso, assim, que é delicioso, né? A gente descansa também, mas não é só isso.
né? Porque senão a gente fica naquela mentalidade, eu preciso viajar para render mais, eu preciso de um spa para render na segunda-feira mais. Não é essa a dinâmica capitalista, eu estou falando do evangelho. E o evangelho para nós nos apresenta algo na perspectiva de que a nossa jornada de autocuidado exige de nós um amadurecimento. E diante disso, né, que eu comecei a pensar como que a gente poderia ter, de fato, a coragem, né? Como que a gente poderia assumir a coragem de propor para as nossas vidas um verdadeiro descanso. Nós estamos num feriado, temos um número pequeno na comunidade, e isso não me entristece, porque, né, quem foi descansar, quem foi viajar, que bom, que aproveitem, que sejam abençoados nesse descanso, nessa maneira de descanso, mas o descanso que eu quero propor para a nossa reflexão alcança a nós, né, que não estamos nessa experiência de viagem, mas aqueles que estão viajando, que nos acompanham pela plataforma digital, entendendo que o caminho de amadurecimento vai fazer com que, de fato, a nossa mente seja protegida, o nosso corpo seja saciado com aquilo que ele realmente precisa. Então, a gente vai tentar descobrir isso através dos evangelhos. Não vou novamente olhar pela trajetória dos heróis da fé, mas eu queria olhar para um grande líder que está no Antigo Testamento e que, pasmem, esse grande líder teve um processo de tensão, mental, um certo esgotamento mental. E ele vai diante de Deus simplesmente porque ele cansou de ser uma rede de apoio. Ele vai diante de Deus simplesmente porque ele cansou de cuidar das pessoas, de colocar a sua vida plenamente ao cuidado de outras pessoas. E aí uma jornada complexa. Se você tiver com a sua Bíblia, seu aplicativo, eu vou pedir para você abrir em Números, capítulo 11, versículo 14 e 15, porque é sobre esse trecho da Bíblia que eu gostaria de trazer para vocês o cenário, né? E todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto sempre de dar o contexto do momento, do texto que a gente vai desenvolver a nossa leitura. E o cenário aqui, o cenário não é de guerra, o cenário aqui não é dos hebreus contra os egípcios, nós estamos na história de Moisés. A história em que esse líder Moisés é levantado por Deus para salvar o povo hebreu das garras da escravidão. Nesse processo, há uma grande trama, todo mundo conhece bem a história de Moisés e a forma como foi liberta o povo hebreu das garras do Egito, e como também Deus se manifestou. Então tem uma trama muito grande, né, a ponto de saber como as pragas se desenvolveram naquele tempo, entendendo também que Deus ouviu a oração daquele povo e Moisés, naquele processo de condução, foi levando o povo, retirando o povo do exílio e colocando esse povo na direção de uma terra prometida. É nessa história que há um dos grandes cenários bíblicos, que é quando Moisés fere, né, o cajado no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre e o povo atravessa, né, o Mar Vermelho em terra seca. Esse grande líder, Moisés, ele está ali agora nesse trecho que nós vamos ler, que é Números, capítulo 11, versículo 14 e 15, já é depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, quando eles estão no deserto indo em direção da Terra Prometida. Nesse cenário agora já não tem mais guerra, mas o que tem? Tem um cenário de cotidiano de deserto, que é muito similar com o que a gente atravessa no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para o povo de Israel no deserto, vivendo o cotidiano até em busca do seu grande presente de Deus, eles estão ali numa jornada de autoconstrução, de reconstrução, de autocuidado também.
eu penso que o deserto foi também ferramenta para que eles deixassem as manias, as dores, os pensamentos, que eles pudessem se cuidar também depois de ter atravessado longos anos sobre um regime de escravidão. Então, o deserto também é lugar de cuidado, lugar de proteção, e lugar também de mudar a mente, né? Mudar a perspectiva. E o povo, obviamente, estava vivendo muitas crises, né? Porque quando você sai de um regime de escravidão, você, ainda que tenha uma perspectiva, você não sabe viver fora daquele regime. Né? E há muitas pessoas que viveram um regime de dor, de sofrimento, e quando sai desse regime de dor e sofrimento, não sabe mais como reagir. E agora, né? Estou sofrendo tanto. Agora que eu saí desse processo de sofrimento, como que eu vou me pôr para a vida? Entende? Então eu penso que o povo hebreu estava nessa condição. Saiu de um regime de dor e de sofrimento, olhando para frente e talvez se auto-perguntando, né? Falando, olha, eu tenho sonhos, eu tenho vontades, tenho desejos, gostaria que a minha família, a minha comunidade também vivenciasse isso, mas eu não sei como colocar isso na planta, né? Como que eu vou desenhar esse novo futuro? Talvez eu não tenha capacidade e perspectiva para construir isso. E, de alguma maneira, Deus estava propondo para eles já a planta desse novo tempo. O lugar que eles realmente precisavam, porque a promessa de Deus era um lugar que emanava leite e mel, ou lugar de abundância, né? Um lugar que eles poderiam morar e partilhar todo o bem daquela terra para todos, e, na verdade, todo o bem daquela terra, ou tudo que tinha lá para todo mundo. Então era uma experiência incrível que estava sendo proposta para aquele povo e eles estavam no caminho do deserto. E aí nós temos esse grande líder, o Moisés, que ele estava cercado pelo seu próprio povo, cercado pelas pessoas que ele amava, cercado pelas pessoas que ele tinha libertado daquele processo, mas nesse momento o povo estava insatisfeito. Começou a rolar uma insatisfação de estar naquele deserto que a caminho de um lugar que ainda não chegava nunca. E eles começaram a ficar tão insatisfeitos que vinham para Moisés exigindo uma resposta, exigindo de Moisés um cuidado, uma necessidade que surgia, eles iam para Moisés, porque Moisés era o grande líder. Então toda a demanda daquela população no deserto vinha sobre os ombros de Moisés. Moisés, obviamente, estava reclamando dessa dor internamente, mas não para o povo, mas dentro de si ele estava com uma sobrecarga e tentando cuidar de todas as coisas e obviamente não consegue, porque a gente não consegue cuidar de tudo, gente. A gente às vezes, muitas vezes, né, tenta cuidar de tudo, tenta carregar o fardo nosso e de todo mundo. E Moisés estava nessa perspectiva, tentando dar conta da demanda que estava em cima dos seus ombros. E isso o tornava cada vez mais estressado. E esse grande líder da Bíblia, que é o homem que abriu o Mar Vermelho, agora se apresenta como alguém que está com uma marca de sofrimento. E aí ele vai diante de Deus e num cenário assim que parece que ele entra em colapso, né? Olha o que está escrito na Bíblia, no versículo 14. Olha o que ele diz para Deus, né? Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. No versículo 15. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora. Se achei favor aos teus olhos, não me deixe ver a minha própria ruína. Extraordinária essa oração. Eu não sei se você já fez uma oração sincera desse jeito com Deus, né? Porque a gente normalmente escolhe palavras para falar bonito para Deus. E aí Moisés nos ensina que a gente não precisa ficar escolhendo muita palavra não e ser um pouco mais sincero quando a gente for diante do sagrado. E falar de fato o que a gente está sentindo. Porque Moisés falou assim, eu não posso levar o peso desse povo sozinho. Só que está demais para mim, essa responsabilidade é grande. Demais para uma só pessoa fazer gestão de um grupo tão grande, de famílias. Se é assim que o Senhor vai me tratar,
Olha a conversa dele. É melhor que eu morra. Então Moisés aqui, obviamente, está esgotado. É um esgotamento crônico. Moisés aqui está com, como diz a psicologia moderna, ele está vivendo um burnout. Está num burnout. O Moisés aqui, ele está pedindo a morte, e ele pede a morte não porque ele perdeu a fé. Ele perde a morte porque o corpo dele, a mente dele não estava sobrecarregada, ele não estava aguentando. Então não é sobre falta de fé, é sobre esgotamento pelo peso da responsabilidade que ele estava carregando sobre os ombros. E essa é uma forma da gente aprender que a gente não dá conta de tudo. E muitas vezes nós tentamos dar conta de tudo porque alcançamos uma certa posição social, como Moisés. E eu penso que nós encontramos uma chave para a nossa leitura profunda desse texto sobre a perspectiva das nossas relações cotidianas e o cansaço como esse instrumento mais cruel que existe de fazer a gente entender que o cansaço da vida, ou na verdade, o pior cansaço, o pior tipo de cansaço, não é do trabalho físico. O pior tipo de cansaço não é o cansaço da lida do cotidiano, né, do trabalho do dia a dia. O pior cansaço é aquele cansaço que exige da gente ser forte o tempo inteiro. O pior cansaço é aquele que exige a gente se permanecer numa postura que de fato a gente não consegue entregar. E a gente vai acumulando essas responsabilidades na mente e, obviamente, tudo isso vai implodindo no nosso corpo. Por isso que a gente se sente esgotado, cansado e a gente nem correu uma maratona. Porque o esgotamento, ele começa na nossa mente de tal forma que ele vai invadindo o nosso corpo e a gente fala, poxa, parece que eu corri uma maratona, mas não, a maratona começou aqui, ó, na maneira como você está tentando equilibrar todos os pratos, mesmo sabendo que você não tem capacidade para isso, mas você quer manter a postura. Você chama isso de autoproteção, mas não, é autodestruição. Porque é o que estava acontecendo com Moisés. Um esgotamento. Um esgotamento que acontece, muitas vezes, até por ser ou querer ser um melhor amigo. A gente se esgota. Por ouvir a demanda do outro e aquele desejo de cuidar da pessoa, até me ocorre uma história que eu vou compartilhar com vocês. Teve uma vez que uma irmã chegou para mim e falou assim, eu estou passando por um caos, né? Não vou contar o caos, né? Mas ela disse, eu estou nesse caos aqui e eu não sei como sair dele e eu preciso de oração. A gente conversou, dialogou sobre a situação e eu falei, irmã, eu vou orar contigo. Eu vou. E a Fê estava do meu lado, né? A gente estava conversando ali. E a Fê falou: Nós vamos nos unir em oração e eu quero interceder pela sua vida, porque boto fé que você vai sair dessa condição, né? E a gente saiu com aquele compromisso. Passaram algumas semanas e a gente se encontrou, se reencontrou. E a primeira pergunta foi da Fê. A Fê olhou para aquela pessoa e falou: E aí, minha amiga, como você está? E aquela pessoa olhou para a gente assim como: O que ela está perguntando? E ela falou, aí a Fê, assim, sobre aquela nossa última conversa, e ela foi, tipo, tentando trazer à memória que a gente tinha conversado. Até que ela lembrou, assim, a gente viu a cara dela de espanto, ela, não, tô bem e tal, não sei o quê. Então, tipo, passou aquele caos. E a pessoa quase não lembrou. Só que a gente estava no lugar de tensão, de oração por aquela pessoa. Ou seja, a gente tomou o deserto dela em nossas orações, e quando a gente se encontrou semanas seguintes, ela nem lembrava mais daquele deserto que ela tinha compartilhado com a gente. Você entende como é sutil a maneira como a gente, de repente, assume o deserto do outro? E às vezes o deserto do outro nem é tudo isso, a pessoa faz todo um floreio e você fica todo impactado por aquilo, se demanda. E aquela história não era, talvez, para ser digerida da maneira como a gente digeriu.
E é essa nossa estranha mania de querer cuidar do outro sem sem um certo amadurecimento que antes de propor cuidado, a gente também precisa se proteger. Cuidar do nosso emocional, cuidar né, da nossa saúde mental. Então, eu vejo Moisés muito nesse cenário, né? E, e esse cenário de Moisés se assemelha com a gente, né? Eu falo aqui não só de uma exaustão que impacta a vida de Moisés, mas uma exaustão que impacta a vida de mães, de pais, impacta a vida de profissionais, inclusive, gente, profissionais que assumem uma certa ansiedade por absorver um problema de um amigo, de um parceiro profissional e que ele deveria estar resolvendo e não resolve, e você fica naquela condição assim, poxa, não, se eu falar, ele vai ficar mal comigo, acho que não vai gostar, não vai receber bem, só que aquilo que ele precisa, que ele não faz, não está sendo bom para ele profissionalmente, está te impactando também, porque você está num ambiente profissional, todo mundo acaba sendo impactado. E aí fica nessas tensões, a gente se adoece por isso também. O cara é um amigão meu, então não sei como falar, e aí não vou falar. Aí você não fala e fica com aquilo dentro de você. Então, as pessoas boas, elas também entram em falência. As pessoas boas também sofrem. As pessoas boas também adoecem. E justamente por esse processo de não equilibrar bem a maneira que nós desenvolvemos o nosso cuidado com o próximo. E eu, em nome de Jesus, peço que eu não estou fazendo uma ministração contra a sua postura de cuidado com o próximo, não é isso. Eu estou dizendo que para você cuidar do outro, você precisa estar com o seu autocuidado em dia. Você chegou aqui na frente dessa igreja e viu que temos uma frase ali, né? Ame a Deus e ame as pessoas. Ou seja, ame as pessoas depois, porque a gente precisa se amar. Na verdade, a gente precisa amar a Deus, né? E abro até um parênteses aqui para explicar essa frase. Ame a Deus, ame as pessoas. A gente precisa amar a Deus, porque se a gente entender o amor de Deus, a gente vai conseguir se amar. A gente não se ama primeiro para amar a Deus, a gente ama a Deus para conseguir se amar. Porque amar a Deus é uma maneira de olhar para o espelho do sagrado e se ver a imagem e semelhança e falar, olha, esse sagrado precisa ser respeitado. É uma forma da gente se ver. E aí, quando a gente se respeita, quando a gente se cuida, a gente está habilitado para cuidar do próximo. Entende a dinâmica? Não é o contrário, senão a gente começa a cuidar de todo mundo, a gente não cuida da gente e Deus fica em terceiro, quarto plano. Então, a jornada dessa experiência com o sagrado, ela exige de nós essa possibilidade para que a gente não sofra certas mentiras sociais. Especialmente uma mentira horrorosa que eu sempre ouço no meio das igrejas, que é Deus não dá um fardo maior que você pode carregar. Quem já ouviu isso? Talvez você até já falou isso, né? Deus não dá um fardo maior do que eu posso carregar. Primeiro, isso nem é versículo bíblico. Tem algumas referências bíblicas que foram inspiradas para que isso fosse construído, mas teologicamente é uma mentira. Uma porque Deus não dá fardo para ninguém. O fardo é a vida, o fardo é a lida, né? E a questão aqui ela pode ser um processo complicado que faz a gente se adoecer. Porque a gente fica assumindo o fardo, falando, não, isso aqui eu estou vivendo isso, e se Deus me deu é porque é o máximo, eu posso carregar. Aí você vive uma exaustão. E ainda coloca a culpa da mochila, do peso da mochila em Deus. Não é sobre isso, meus irmãos. A responsabilidade, que se torna grande demais, ela precisa ser dita. E a gente chega para Deus e fala, Deus, essa responsabilidade aqui é muito para mim. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Esse fardo está pesado demais.
E a maneira sincera como Moisés nos ensina é uma forma da gente aprender que a gente precisa também ser sincero na conversa que a gente desenvolve com o sagrado quando nós estamos nessa perspectiva. E por que que nós assumimos os fardos que não são nossos? Por que será que a gente faz isso? Eu fiz essa pergunta e eu fui tentar buscar uma resposta. E uma delas eu encontrei no Jung, psicólogo, psiquiatra, né? Psiquiatra Jung. Porque o Jung ele vai dizer para nós, e na verdade o ensino dele é em cima, é sobre uma dinâmica que desenvolve dentro do ego humano. Jung vai dizer que a gente assume a responsabilidade do outro e a culpa é do ego. Muitas vezes nós desenvolvemos ele chama de complexo do Salvador. Nós desenvolvemos isso, o complexo do Salvador. A gente assume o problema de filhos que já são adultos. A gente continua assumindo os problemas dos nossos filhos que já estão criados. E eles precisam arcar com os problemas deles. A gente também assume a cobrir a irresponsabilidade de colegas do trabalho, como nós conversamos aqui. A gente assume a responsabilidade do colega porque a gente não quer ser sincero com ele. E aí ele não sabe fazer ou faz errado, aí o que você vai lá e faz no lugar dele? E aí você vai se acumulando nas tarefas que deveria estar na mão de outro, e porque o outro não faz, ou não, né? Você fica acumulando essas informações. Outra coisa, essa ideia de você tentar consertar relacionamentos do outro, né? Ah, eu preciso consertar o casamento dos meus pais, eu preciso consertar a relação dos meus amigos, dos meus afetos. Você não tem obrigação disso, não. Você pode ser um instrumento para essas pessoas. Você pode ministrar o coração delas, você pode ser usado para ser um espelho dessa experiência de boas relações através do seu relacionamento, da maneira como você se relaciona, não só do relacionamento íntimo de um casal, mas um relacionamento de amizade também inspira pessoas para que elas saiam da condição que elas estão. Mas a responsabilidade de você querer resolver casamento, relação, amizade de outro, não é sua. Não é sua. Isso também gera acúmulo, gera fardo, gera peso, gera esgotamento. Tudo isso nos adoece. Tudo isso traz para a gente um peso gigantesco. Mas por que a gente assume essas coisas? Porque a gente gosta. O ego gosta. Complexo do Salvador. Quando você está ajudando alguém, o seu ego fica massageado, porque você se sente. Olha, eu tenho aqui a chave para resolver isso. E a gente fica, se sente super, super homem, super mulher, super pessoa. E aí, com esse sentimento, né, egóico, a gente vai se acumulando de tarefas só para alimentar o ego. É isso que Jung fala. A gente precisa de análise, né? A gente precisa sentar na mesa, né, no divã e começar a expor um pouco mais o motivo do qual faz a gente assumir responsabilidades terceiras. E muitas vezes é por conta dessa capacidade da gente criar fantasias de que nós somos os únicos capazes de resolver o problema do mundo, o problema das pessoas, o problema da nossa casa, o problema da nossa família. A gente acha que a gente é o único capaz de fazer a resolução disso. Pesos, demandas que se assumem, que são assumidas sozinhas. Mais uma pergunta que eu fiz aqui. Qual é o preço de tentar saber, ou qual é o preço de tentar ser o salvador do mundo? Vou usar organizar minha pergunta. Qual que é o preço da gente tentar ser o salvador da nossa família, da nossa casa, do mundo? Qual que é o peso? O resultado é esgotamento. Burnout. Esgotamento mental, cansaço. É a nossa ruína. Se a gente entrar nessa,
a gente vai conhecer a ruína. A gente não tem capacidade, meus irmãos. Principalmente, como a Pri falou, ela abriu aqui a nossa reunião dizendo que a gente tem essa estranha mania de, né, entender. Na verdade, ela dizia que nós estamos num mundo de muita informação, né? E esse acúmulo de informação já é avassalador, porque a gente nem quer. A gente abre. Eu lembro, assim, preciso fazer novamente o meu diagnóstico, porque eu acho que o TDAH está chegando aqui para mim. Porque a Fernanda me pediu uma coisa e aí eu fui abrindo o celular para procurar a coisa, só que o primeiro aplicativo que abriu foi o Instagram. Aí eu olhei uma coisa, aí eu olhei outra coisa, daqui a pouco eu estava scrollando lá, vendo um monte de coisa e não fiz aquilo que ela me pediu e ela falou, você fez? Eu olhei para ela e falei, vou fazer agora, me desculpa, me distraí. Entende? O acúmulo de informação é tão grande que a gente às vezes não responde o que deveria fazer porque foi impactado por um monte de coisa que está acontecendo no nosso cotidiano. E além de tudo isso, você ainda se dá o luxo de assumir a responsabilidade de terceiros, de assumir o cuidado, a resolução de problemas de outras pessoas. Ó, gente, quem aguenta isso? Impossível, impossível. E aí a maturidade é esse lugar. A maturidade que nós estamos buscando enquanto igreja é de não suportar esse sofrimento sozinho e muito menos suportar qualquer tipo de sofrimento em silêncio. Muito perigoso. Não faça isso, porque acho que a prova máxima da nossa maturidade, especialmente espiritual, é a gente ter a coragem de admitir a nossa própria falência. É da gente ter a coragem de admitir a nossa própria falência, a nossa própria fragilidade. Ter a coragem de admitir que você não consegue. E não tem problema dizer que não consegue. A gente não pode assumir essa responsabilidade de ser o super-herói. Não pode. E assumir a nossa fragilidade, até onde a gente pode, eu acho que é uma postura muito madura. E quantas vezes eu senti alívio quando uma pessoa falou, eu preciso que você faça isso, isso, isso. E eu falei, não, isso aí eu não consigo fazer, não. Eu posso te entregar até aqui, ó. E me desculpe por te frustrar, né? Porque eu também já não tenho assim, já fui assim muito preocupado em frustrar as pessoas, porque as pessoas olham para a gente e desenvolve sobre nós um arquétipo de Salvador também. E elas esperam da gente essa postura de Salvador. Né? Que nem a irmã que veio pedir oração para mim e ela falou, pastor, eu queria que o senhor orasse porque eu estou vivendo essa situação. E eu falei, tá bom, então a irmã começa a orar e depois eu oro. E aí ela fez uma oração bem tímida e olhou para mim. Aí eu falei, não, irmã, tem que orar. Ora você primeiro, depois eu oro. E aí ela, tipo, começou uma oração e tal, tímida, e olhou para mim. Aí eu falei, irmã, eu não vou orar enquanto a irmã não orar. E aí ela fechou o olho e ela fez uma oração de verdade. E ela chorou. E ela se expressou na sua oração. E isso responde o que eu tenho dito. Quem sabe o que acontece aí dentro é você. Eu posso orar por vocês, mas ninguém será mais sincero na oração do que o portador da sua perspectiva, da sua realidade. Ninguém será mais sincero. Entende? Então a gente precisa ser gente orante, gente que ora, gente que se entrega para o Senhor e gente que é sincero, que nem Moisés foi sincero. Alguém me disse na semana passada, eu cheguei para Deus e fiquei com raiva dele. Falei um monte. Acho um absurdo e ainda estou emburrada. Eu falei, que bom que você fez isso. Porque é melhor a gente ser sincero com Deus e falar assim, ó, tô bicudo mesmo. Não gostei dessa atitude, não entendi esse movimento aí. É melhor ser sincero com Deus do que ficar também resmungando no ouvido de um monte de gente, né? Porque tem gente também que não fala com Deus e fica
pesando na cabeça de quem está do lado. Então, maturidade, meus irmãos, é maturidade, um olhar importante da gente se ver no espelho. E nesse espelho que Deus coloca de frente para nós, se propor a renunciar todo e qualquer papel que nós estamos criando e desenvolvendo de divindade. Olhar para o espelho e renunciar todo o papel de divindade. É o que a gente precisa. Sabe aquele momento que, por exemplo, o momento que eu me acho, que eu estou me achando, eu vou para o espelho e falo, ó, menos, Rafa, menos. Baixa a bola, você não é tudo isso não. E começa a se organizar aí, que você não vai ficar aguentando essa bola toda aí não. Aí depois não vem chorar, porque Deus também é sincero. Então acho que a gente pode ser um pouco mais, né, cuidadoso, né? Porque no final, assim, toda essa tensão, toda essa dificuldade que a gente vive e todas essas pressões que a gente vai criando, seja ela para alimentar o nosso ego, ou seja ela pela preocupação mesmo de propor cuidado para o outro, a gente precisa primeiro dar uma freada e falar como que eu tô, como que eu estou, preciso respirar. Preciso me cuidar mais, eu preciso parar de assumir a responsabilidade do outro. Preciso parar de assumir o peso, a culpa, o sofrimento que eu não vou conseguir resolver, eu não sou uma divindade. Eu preciso do sagrado. Me ajuda, Senhor. E aí vamos encerrar aqui, Números 11, né? Versículo 16. Porque aí é o momento que o alívio acontece justamente quando Moisés diz não para Deus, né? E aí, quando isso acontece, essa oração que nós demos no início, o que Deus responde para Moisés? Deus não disse para Moisés assim, seja forte, homem. Deus não disse para Moisés assim, você precisa orar mais. Deus não olhou para Moisés e falou, você tem que fazer um jejum forte, passar na corrente dos 300 pastores, no Vale do Sal. Deus não fala isso. O que Deus fala? Versículo 16. Moisés, reúna 70 autoridades em Israel. Eu tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Assim eles o ajudarão a levar a carga do povo, para que você não as leve sozinho. Olha a resposta de Deus. Moisés falou, eu estou esgotado, não consigo carregar isso sozinho. Tudo bem, Moisés. Eu vou compartilhar a sua sabedoria com mais 70 pessoas. Reúna essas 70 autoridades que você já identificou. Porque eu vou tirar desse espírito a possibilidade de você não correr sozinho. Eu porei sobre eles e eles os ajudarão a levar essa carga para que você não fique, né, só. Irmãos, essa resposta de Deus ela é extraordinária, porque é a cura para o esgotamento. Moisés agora tem a possibilidade, diante do sagrado, de dividir a sua carga. O que Deus devolve para Moisés é uma comunidade. O que Deus devolve para Moisés é uma rede de apoio. Eu não consigo mais ser o apoio de todo mundo. Tudo bem, então vamos criar uma rede de apoio. Você não vai ficar sozinho. Agora vão ter muitas lideranças que vão ser levantadas com a mesma autoridade que você tem e elas vão compartilhar essas tarefas para que você não fique com todo esse fardo. Isso é extraordinário. Então, diante de Deus, talvez você tenha de fato chegado aqui dizendo, olha, eu estou sobrecarregada, eu estou sobrecarregado e
Não consigo mais suportar todas essas tarefas, essas responsabilidades que eu assumi, esse desejo de resolver o problema do outro. Eu não tô, isso aí está me adoecendo. Deus me ajuda. Aí Deus fala, eu te dou uma comunidade. Bem-vindo aqui, ó, uma comunidade para você compartilhar a sua dor, o seu sofrimento, as suas cargas, os seus pesos. É assim que a gente vai conseguir voltar a respirar. Quando a gente olha para o lado e reconhece alguém que está na trincheira contigo, mas que faz esse movimento ser leve. Faz esse movimento assim de, olha, eu identifico em ti uma postura de um ser orante. E eu quero ser um parceiro orante nessa jornada. Eu não vou conseguir resolver os seus problemas, mas a nossa trajetória um com o outro vai fazer com que esse suporte seja mais qualitativo. Todos aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, lembram do momento em que eu atravessei o maior luto da minha vida. E eu só consegui responder a estar aqui, continuar a minha trajetória, graças à comunidade. Graças à comunidade. O que me fez levantar de um sofrimento, de uma dor, de um luto, de uma perda, foi a comunidade. E ainda continua sendo a comunidade. Continua sendo vocês. No momento de maior dor, eu tenho um abraço, eu tenho uma palavra de força, eu tenho alguém que se identifica na minha dor, né, que faz essa oração conjunta. Ou às vezes só basta um abraço. A gente às vezes não despreza, né? Mas um abraço, uma palavra, um carinho diferente faz a gente se reerguer, sabe? E a comunidade é esse lugar de cura para nós. Então, que Deus possa revelar diante de você a possibilidade de viver em comunidade e saber que nós estamos, enquanto igreja aqui, se propondo a ser essa rede de apoio. Amém? Desça da cruz, tá? Para de ficar sumindo na cruz aí. Desça. Desce da cruz. Jesus ressuscitou. E ele está propondo para nós leveza, paz. Você não foi chamada para salvar sua família. Você não foi chamada para salvar o seu amigo. Não foi chamada para isso. Salvação vem de Deus. Você, o máximo que tem que fazer é amar as pessoas, inspiradas todas e todos no amor de Deus. O amor o amor saudável, né? Ele sempre vai impor limites. O amor saudável impõe limites. Né? A paixão não, a paixão é perigosa, porque ela cria fantasias e a gente começa a se alimentar das fantasias, mas o amor não, o amor saudável, maduro, ele te ajuda a dizer não. Amém? Amém. Eu acho que eu teria até outras coisas para dizer, mas talvez fica para o próximo domingo. A gente continua falando um pouquinho sobre essa jornada de maturidade. Quero que vocês saiam daqui entendendo que o verdadeiro autocuidado começa quando você tem coragem de tomar uma decisão, ainda que essa decisão gere frustração de expectativa. Tome a decisão, seja encorajado, encorajada para isso. Saiba que você não pode resolver todas as coisas sozinhos. Quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Uma oração que nos faz mudar, né, o olhar, a perspectiva. Que a igreja seja esse lugar onde você possa tirar toda a armadura de pessoa forte e sentar, respirar fundo e admitir também que você precisa de ajuda. Isso é muito corajoso e eu oro para que o Espírito, que a Ruá Divina, sopre alívio sobre os seus ombros tensos, sopre alívio sobre a tua mente, que
Que o Espírito paire no seu coração ansioso, sobre os seus corações cansados, né? Que o Espírito paire. Que Deus possa te dar um sono real, um sono de descanso, que a sua noite, que o seu travesseiro não sofra a sua pressão diária, mas que você possa deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Não leve o peso do mundo sozinha. Não leve o peso do mundo sozinha. Descansa, descansa, porque Deus está propondo para todas e todos nós um lugar de descanso, de descanso. Deus, que todo consolo seja fonte para o nosso descanso, que a sua palavra seja fonte para esse lugar de descanso. Que nessa manhã nós possamos ter a coragem de entregar diante de Ti todo o nosso cansaço. E, obviamente, não falamos somente do cansaço do músculo, da musculatura, mas o cansaço da alma. Que esse cansaço seja entregue e que todo o esgotamento que nós sofremos com a lida dos dias seja colocado debaixo dos nossos pés. Que nós possamos erguer a nossa face, a nossa fronte para um futuro de paz, um futuro de uma terra que emana leite e mel, de um futuro próspero, de um futuro de uma terra de descanso, uma terra do shalom, a terra prometida. Aquilo que o Senhor prometeu é fiel e justo para cumprir em nossas vidas, e a nossa oração se firma nesse propósito, entendendo que aquilo que nós imaginávamos que seria bom para nós, Deus imaginou algo muito maior e muito melhor. E nós vamos desfrutar desse bem que Ele tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, esse amor maduro, que nos dá a consciência e a maturidade para seguir, esteja sobre as nossas vidas. Que a graça de compreender que nós não precisamos ficar presos na cruz, mas compreender que a graça determinada por Cristo Jesus nos deu o lugar da salvação, o lugar do alívio, o lugar da ressurreição. Que é o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus seja em nós o reflexo de um sopro divino. E que o Espírito vivificante impacte as nossas vidas para uma nova semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Não saia daqui sem dar um abraço especial e abençoar todos que estão presentes. Amém.